mesmo. Sim. Em alguns momentos, tanto na França quanto na Inglaterra, tiveram divergências da maçonaria com a Igreja Católica, que é coisa do passado, hoje não existe Justo. mais, né? Onde havia essa associação, sim, né? Acusava-se a maçonaria de envolvimento, de pacto com o diabo e essa coisa toda. E isso caiu no imaginário popular, tá? Isso foi um dos grandes problemas da minha vida, porque quando eu era criança, eu tinha 15 para 16 anos, eu fui convidado para ser demolei. E aí, veja bem, a minha mãe começou a chorar falando que aquilo ali era da maçonaria, que era coisa do capeta. Minha mãe era bem religiosa e não conhecia nada sobre, que queria me proibir de entrar na maçonaria e fez um escândalo na época, né? E aí, quer dizer, o meu pai, ele sabia que não era nada disso, mas também não queria brigar com a minha mãe, entende? Então falou, ó, você entra e fica quieto. Mesmo, né? E eu frequentei a Ordem Demolei, durante muito tempo eu colocava roupinha de futebol, que eu falava que ia jogar bola, e colocava... Não, e colocava, verdade, e colocava a roupinha de Demolei na mochila, escondido, para frequentar. E depois de muito tempo esclarecendo, hoje, né, por exemplo, ela fala assim, olha como é que eu era. Né? Então, quer dizer, faz parte desse imaginário popular de fato, né? Das pessoas acharem algum vínculo, alguma associação nesse sentido, né, Jairo? Mas nós ainda temos, né? Até hoje, algumas restrições, e alguns estigmas disso. Mas hoje nós temos padres, irmãos, sim, iniciados, né? Nós tivemos uma palestra Dia das Mães. Com um padre, templo lotado, porque o palestrante nota 1000. Quer dizer, isso aí, por mais que ainda tenha um pouco, que não acabou. Falar que acabou, não vamos ser tão coisa assim, né? Mas minimizou muito, muito, muito. Isso é praticamente... Mas realmente... eu não quero falar na parte partidária do negócio, né? Sim, nem A, nem B, eu acho que essa eleição foi muito tumultuada, mas nós passamos muito apuro nesses últimos, nesses últimos meses aí, né? Da maçonaria, associando a imagem. Então, mas abalou um pouco, eu acredito. Falar que não abalou. Você pode não abalar uma cidade de um porte de Pouso Alegre, num porte e tal, mas se você for partir para com cidades menores e tal, isso vai influenciar numa loja que tem 20 membros. Tá. Ela já vai passar a ser vista de outro jeito. Né? Perfeito. Igual você estava falando aquilo do passar do outro lado da rua, né? Nós temos um irmão que ele era presidente de uma loja aqui, de uma cidade perto de Pouso Alegre. E o pedreiro estava trabalhando lá e a loja ficava num lugar meio afastado. E ele, naquele medo das ferramentas, ele virou pro pedreiro e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de fechar tudo que a gente puder para que ninguém leve essas ferramentas. O pedreiro bateu nas costas dele e falou assim, não preocupa com isso não. Durante o dia... com a luz, o jeito passando, eu chamo para eles virem nessa calçada, eles não vêm. Imagina a noite vocês vão passar. Quer dizer, isso tem 6 anos, 7 anos, cara. Entendeu? Isso não tem 7 anos. Pode ficar sossegado. Continua a mesma coisa. Tá tranquilo. Adriano, o que você comentou aí eu acho interessante, porque e a gente vai aprendendo ao longo dos anos, vai tendo informação e a gente vai descobrindo muita coisa. Eu tenho um grande amigo que é maçom, como postura, como dia a dia, como pessoa, e ele não é iniciado. Né? E por que ele não é iniciado? Porque existe sim esse estigma, né, da questão religiosa por parte da família, por parte da esposa, e é legal você comentar disso, porque eu me lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção, nós temos uma oração, não sei se todos sabem, que foi feita por João Paulo II lá nos anos 80, pedindo perdão aos maçons por erros do passado da igreja, né? E erros do passado por erros de verdade de entendimento, né? Ou até de posicionamento político, ou até por força política, né? Que faziam essa oposição à maçonaria simplesmente, naquele momento não posso dizer, né? Por julgar o que não entendia, ou por sim entender que era uma força
que poderia gerar algum tipo de desgaste à Igreja Católica daquela forma. Mas se nós partimos desse princípio, que um Papa como foi João Paulo II na história do cristianismo, né, na história do catolicismo no mundo, a referência que é um Papa, e parte dele esse entendimento e essa postura de escrever uma oração, né, em dizer, falar da maçonaria e pedir perdão aos maçons, a gente já tem aí uma grande... tira essa cortina de fumaça que tem, né, ainda tem, mas que teve, né, ao longo da história entre maçonaria e igreja, né? E vou dizer para você, né, que você me ensinou isso, comentou com a gente, nós temos situações aqui em Pouso Alegre de construções católicas com símbolos maçônicos introduzidos de forma muito não secreta, exato, mas discreta, né? E a gente tem isso no dia a dia da gente, e isso não é um problema. E digo mais, me lembro daquele filme do Tom Hanks, que foi aquele estouro, né, o Código da Vinci, né, que ele fazia aquele comentário no início ali. Ele dizia: o que você acha, né, de uma condição onde você vá dobrar os seus joelhos de frente de um símbolo de maus tratos, né? Você faria isso? Você dobraria os seus joelhos de frente de um símbolo? E a pessoa disse não. Mas então por que você faz isso, por exemplo, né? O Cristo crucificado, que é uma imagem que eu sou católico também, que nós temos, e nós vamos lá fazer isso. Então a forma que é colocada e a forma da ótica, ela muda totalmente uma decisão de uma pessoa ou da sociedade. Então essa condição a gente, graças a Deus, vê isso hoje sendo quebrado a cada dia, o Jário comentou, né? Nós temos a presença de pessoas, de religiosos da Igreja Católica junto com a gente, participando de sessões, não uma sessão maçônica fechada, mas uma sessão maçônica pública, onde vão as nossas esposas, nossos sobrinhos, nossos filhos, e a família maçônica, né, ali falando de um assunto, no caso, o Dia das Mães, né, falando de um assunto tão importante. Você já foi um palestrante do Dia das Mães, você já foi um palestrante de aniversário de loja maçônica, trouxe muitas informações, e a gente vê essa aproximação cada dia acontecendo mais. Isso é muito bom para a sociedade, não é para a Igreja Católica nem para a maçonaria, é para a sociedade. E a gente vai ter essa percepção muito mais tranquila daqui para frente, eu tenho certeza disso. Não sei se eu vou ver uma condição, sabe, assim, olha, não existe mais. Acho que não, né? Ainda não vou ver essa condição de não existir mais nenhum tipo de restrição. Mas que eu tenho certeza que a cada dia, esse tipo de condição aqui desse bate-papo, de levar a informação, ele vai trazer as pessoas, deixarem as pessoas mais próximas. E isso vai ser um ganho descomunal para todo mundo. Isso que é o mais importante. Perfeito. O importante mesmo.